Olá, esta é a aula 1 do curso de fotografia do tvaula.com. Nós vamos nessa aula ver um pouquinho sobre enquadramento. Nós vamos ver as diferenças, como os homens enxergam e como a câmera enxerga. Vamos lá. Primeiro, os homens têm uma visão inteligente, enquanto que a câmera é burra, é bem burrinha. O que isso quer dizer? Os homens, diferentemente da câmera, eles conseguem enxergar a cena como um todo. Enxergando a cena como um todo, conseguem selecionar aquilo que tem interesse. Normalmente, o que tem movimento em uma cena chama a atenção. Aquilo que não é interessante, nós homens descartamos. Por isso, é uma visão inteligente. A câmera, ao contrário, por ser burra, ela não separa o que ela quer numa cena. Nós é que temos que fazer isso por ela. Nós, os seres inteligentes, é que vamos mostrar para a câmera o que ela tem que separar, de uma cena, o que ela tem que separar de uma paisagem, de uma cena do cotidiano, do que ela está vendo. Portanto, nós temos que fazer um enquadramento adequado. O que é enquadramento? Enquadramento é a escolha de uma determinada parte da cena. Nós não podemos escolher simplesmente clicar a cena sem escolher o detalhe que a gente quer ver. Vejamos um exemplo da cena a seguir. Deixa eu só apagar esse aqui primeiro. Eu vou colocar aqui uma imagem de uma paisagem comum e a gente vai analisar essa imagem. Observem bem, é uma cena simples, alguns cavalos pastando em uma fazenda, em um aras, sei lá, uma cena rural. Nós podemos ver aqui, primeiro, qual que é o assunto da imagem. O assunto é o aras como um todo ou são os cavalos? Bem, imaginamos que sejam os cavalos. Se são os cavalos, por que então está sobrando aqui nessa imagem toda essa área verde aqui? Esse pedaço todo aqui que está inútil. Para que isso aqui? Não tem utilidade nenhuma. E ainda, essa faixa de céu aqui em cima. A cena como um todo não é interessante. O que é interessante aqui? Os cavalos. Então vamos pensar. Quais cavalos? Os que estão ao fundo ou esses cavalos aqui da frente? Olhando bem, nós temos 3 cavalos nessa área. Quais são os mais interessantes? Esses dois aqui, um com a cabeça de frente e o outro com a cabeça escondida, e a parte traseira do animal aparecendo ainda. Não está muito legal, né? Esse daqui está o mais interessante. Então a gente pode falar que nessa cena toda, que nessa cena todinha aqui, o que interessa é apenas este cavalo. Então o resto tudo está sobrando. Então a gente tem que escolher para a câmera o que a gente vai mostrar. Normalmente a nossa foto seria algo mais ou menos da forma como está aqui, com o cavalo bem no meio, né? Só que tem uma coisa, esse cavalo bem no meio não está muito interessante ainda. A gente colocar o objeto da nossa foto bem no meio, bom, facilita para a câmera focar. Normalmente a câmera faz o foco para a área central. Só que não é o mais interessante. O enquadramento, colocando o assunto principal no meio de uma foto, deve ser evitado. Só que em alguns casos pode ser interessante, mas por via de regra, vamos evitar o enquadramento no centro. Só que tem uma coisa, a gente escolhendo um enquadramento diferente, vamos pensar, por exemplo, dessa forma, ficaria legal? Opa, essa forma aqui seria ideal. Por quê? Você está deixando uma área livre na direção do olhar. A gente tende a seguir o olhar de quem está na foto, seja um animal, seja uma pessoa.
Então deixe sempre um espaço na direção do olhar, diferente de um outro enquadramento assim, onde a gente pegaria uma parte dos outros animais que estaria desviando a nossa atenção, quer dizer, quem que é o assunto? É um ou é outro? E se a gente deixar ele aqui também está poluindo. Uma parte dos outros animais está aparecendo aqui e ele continua no meio. Então o melhor mesmo é a gente optar por um enquadramento mais ou menos assim, onde ele vai ficar nessa posição da foto, o rosto dele, a cara do animal está virada, deixa um espaço na direção do olhar. Outra coisa, a foto está muito ampla, nada está sendo destacado. O enquadramento que eu mostrei vai fazer o cavalo ser mais destacado, que é o assunto da foto. A gente tem mania de querer mostrar tudo de uma vez. Não precisa, gente, não precisa. Escolha um detalhe de cada vez. Se for necessário, faça mais fotos daquele ambiente onde você está. Vai ficar mais interessante do que fazer uma foto geralzona que mostra tudo e acaba não mostrando nada. Mostrar tudo, então, é o mesmo que mostrar nada. Nós temos que escolher. Lembre-se, somos nós os inteligentes. Nós é que temos que mostrar para a câmera o que nós queremos de uma cena. Qual vai ser o enquadramento. Ok? Eu vou mostrar agora uma cena de uma praia. Notem que essa foto foi publicada. Está aqui o endereço onde ela está originalmente, o autor da foto, em um site de notícias. Só que essa foto tem alguns erros que podem ser destacados. Primeiro, pegando na noção de enquadramento, ela está mostrando o todo. Ou seja, mostrando o todo, está mostrando nada. Ela também tem pouco contraste, está clara demais, mas isso é assunto para outra aula. A aula de hoje é enquadramento. O que escolher numa cena? Vamos observar aqui. Primeiro, o casal ao centro. O casal é o objeto principal da foto? Não, se a título da foto fala praia de Atalaia, o que é? A praia em si. Então por que um casal está bem no meio da imagem chamando a atenção? Não, gente. Vamos colocar esse casal um pouquinho mais pro lado. Essa área aqui seria mais interessante. Por quê? Olha a direção do olhar deles. Deixa espaço do lado do olhar. Não coloca no meio da foto, não. Se fosse um dia ensolarado, um dia muito bonito, a gente poderia mostrar mais o céu, mais areia. Dá uma olhada. O que esse céu tem de bonito? É um céu sem graça, né? Um céu bem sem graça. Para que aparecer esse tudo de céu aqui? Outra coisa. Para que esse tanto de areia aqui? Ficaria mais interessante, então, a gente fazer uma foto mais próxima do mar, usando um zoom ou aproximando mais, para poder ressaltar a praia, ou fazer uma foto lateral mostrando a praia como um todo e não só a visão da areia e do mar. E tem mais um detalhe importante. Nessa imagem, se a gente observar bem, a gente vai ver uma coisa. A linha do horizonte. O horizonte ele é plano, né? Então por que aqui ele está caindo? Ó, olha a distância desse ponto até aqui e a distância desse ponto até aqui. Nós temos essa direção aqui, ó, tá torto. Ele teria que ser um pouco mais reto, ó. Esse lado aqui do mar está um pouquinho aqui mais para cima, ó, saindo mais ou menos aqui. Aí ficaria uma coisa melhorzinha, tá? Seria algo mais ou menos aqui. Deixa eu refazer essa linha aqui que ela ficou meio clara. Seria mais ou menos algo aqui, ó. Tá ok? Ó, dá pra gente ver que o mar tá tortinho. Dá a impressão que o mar tá caindo para esse lado. Vamos ver como ficaria essa foto melhorada. Aqui está, nossa foto com enquadramento melhorado. É a mesma foto, é a mesma cena e o observador está no mesmo local. Eu só mudei a posição. Eu editei um pouquinho aqui, tirei o casal que estava no meio e joguei do lado, simulando se a gente tivesse feito a foto dessa maneira. Dê uma olhada, ela ficou bem mais interessante que a foto original. Aqui está a foto original e aqui está a foto melhorada. Ok? Dá uma olhada, ó. O casal aqui mostrou a praia, tirou um pouco da areia, tirou um pouco do céu que não tinha nenhum interesse, não estava interessante. O mar aqui, o movimento das ondas é o que tem de mais interessante nessa foto, embora esse dia aqui
tá um dia muito bonito pra praia, né? E a gente tem uma outra opção, que é fazer a foto do casal na praia, onde o assunto não seria o casal em si, não seria a praia como um todo, mas sim o casal. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui nessa imagem uma dupla aqui de manequim de madeira simulando se fossem pessoas numa situação real. Dá uma olhadinha. Nessa foto, quem é o assunto? As pessoas. Ok? Então as pessoas estão aqui, ó, ocupando uma área maior da foto. Observem bem isso. O assunto principal tem que ocupar a maior área da foto. Na foto anterior, onde estava o casal ali, o que acontece? Se eles fossem o assunto principal da imagem, eles não estariam aparecendo, não estariam em destaque. E dessa maneira aqui, quem fica como destaque é o casal. Voltando agora na nossa imagem dos cavalos, ou do cavalo, vamos ver como é que ele ficaria numa versão melhorada. Com relação ao enquadramento, eu não estou falando de foco, de qualidade da imagem, de luz, nada disso ainda. O foco dessa aula, o principal assunto dessa aula é o enquadramento. Então, com relação ao enquadramento, essa foto aqui está bem mais interessante que essa aqui. Se o assunto principal é o cavalo, nessa imagem aqui ele foi bem retratado. Ah, mas eu queria mostrar um pouquinho do céu no fundo, eu queria mostrar um pouco da fazenda no fundo. Então muda o enquadramento, muda a posição onde você está. Deixa a preguiça de lado e anda um pouco. Ah, vou fazer a foto de onde eu estou. Não, anda um pouco e muda. Experimentando você vai melhorar a sua foto. Você, mudando um pouquinho de posição, em vez de tirar a foto bem daqui de frente, se eu tivesse me posicionado um pouquinho mais para essa área aqui, tá? Tivesse posicionado um pouquinho mais para cá ou um pouco mais para cá, eu poderia pegar mais o cavalo com o fundo aparecendo um pouquinho do céu, aparecendo um pouquinho da fazenda. Se eu me abaixo um pouco, então mudando esses parâmetros também, eu poderia melhorar minha foto. Só que só para analisar naquela mesma imagem, do ponto de vista de onde eu estava, sem mudar meu ponto de vista, só aproximando mais o zoom ou me aproximando mais do assunto, eu já melhoro muito a minha foto. Então o que nós vimos hoje? Enquadramento. A gente está aprendendo a olhar, aprendendo a selecionar melhor uma cena. Lembre-se, o assunto principal. O que ocorre com o assunto principal? Ele tem que ocupar o quê? Toda a cena. Todo o enquadramento, toda a foto. Todo é um modo de dizer apenas. Ele tem que ocupar uma boa área da foto. Ele tem que ser realmente quem? O principal. Se ele é o principal assunto na sua foto, por que ele não está ocupando a maior área da foto? Por que ele não está ocupando a principal área da foto? Então, para um bom enquadramento, o assunto principal tem que ocupar quase toda a cena, uma boa parte da cena. O assunto enquadramento não se esgota, e ele será aprofundado em uma aula futura. Obrigado por assistir ao TV Aula, o blog do aprendizado. Se você acessou esse vídeo diretamente do YouTube ou através do Facebook, aqui em cima, se é que você não viu ainda, está o nosso endereço. Obrigado e até a próxima aula.